paz do Senhor a todos, e nós hoje estaremos estudando a nossa 10ª lição, que traz o tema O Senhor Jesus cura hoje. A leitura nossa se encontra, do nosso texto áureo, se encontra em Salmos 103, versículo 3, que nos diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nossa verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 6, e Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, que nos diz: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8. E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Aqui estamos falando sobre cura divina. A cura divina é uma doutrina pregada por nós, os pentecostais. Jesus, no passado, curou os enfermos e libertou os oprimidos. E ele continua fazendo, libertando, não é? E curando. Porque Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sempre, sempre será o mesmo. Nossa lição está dividida em 3 pontos, tá? Em 3 pontos. O primeiro está dizendo a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia. O segundo ponto, o segundo tópico, está falando sobre a cura divina como parte da salvação. E o terceiro tópico está dizendo a cura divina e os desafios atuais. E por fim, a conclusão. Bem, aqui nos fala sobre o primeiro tópico, a cura divina na Bíblia. Então, aqui nós temos que ver que o Senhor vai estar falando com o seu povo, né? E aqui, quando nós falamos do seu povo, nós vamos começar se referindo a Israel. Então, a saúde para Israel era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus a saúde para o povo de Israel, né? E Deus vai dizer ao seu povo, em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, nós vamos estar lendo, bem? Êxodo 15 e 26. Eu convido a todos, né? Eu sei que sempre está aí embaixo, né? O versículo, mas se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, tá bem? A minha versão é NVI, né? Se tiver alguma diferença, por causa de tradução. A palavra é a mesma. E ele disse assim, Êxodo, capítulo 15, 26. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus,
e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Não é? Aqui nós estamos vendo o Senhor dizendo, ele é o Deus que cura, Jeová Rafa. E ele está dizendo ao seu povo, né? Na mediação de seu filho Moisés, ele está dizendo que o seu povo deveria dar atenção, fazer o que lhe agrada, né? Obedecer os seus mandamentos. Se o seu povo fizer isso, ele falou, eu serei o vosso Deus que cura. E nenhuma das enfermidades que tiveram ou que houve no Egito não vai fazer parte do meu povo. Então aqui nós temos uma promessa. Então as pessoas podem dizer assim, mas se Deus prometeu, por que não cumpriu? Por que muitas coisas, muitas doenças afetaram o povo de Israel? Aqui nós temos uma promessa condicionada. Deus disse muito, bem claro, se vocês, né, ouvir, se vocês me derem atenção, fazer o que eu estou ordenando, obedecendo os meus mandamentos, porque, né, eu sou o vosso Senhor, então eu vos curarei. Bem, aí nós vemos aqui também Deuteronômio 6, 4 ao 9, não é? Aqui nós vamos ter em Deuteronômio que o Senhor está falando com o seu povo. E aqui nós temos o Shema, né? Ele está dizendo, ó Israel, dai-me ouvido, ouça-me Israel. Então, escuta o que eu vou te dizer. Então, nós vamos ler o versículo 4 que nos diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Ele é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em vosso coração. E continua dizendo, ensine a seus filhos. Então, aqui é uma promessa, mas uma promessa condicionada. Israel, temos que entender, Israel foi um povo constituído no Egito. Israel por um tempo foi livre, mas depois se tornou escravo. E na escravidão, não é? Israel, eles trabalharam em serviços forçosos, não é? Israel, eles não conheceram a arte da guerra, né? A arte da ciência. O povo de Israel, os que tiveram contato servindo a algum senhor egípcio foram poucos. Nós temos que entender que eles eram escravos e escravos para trabalhar nos serviços pesados, né? Israel, o povo de Israel, certamente foram os que ajudaram a edificar as pirâmides, não é? Então nós vemos aqui. Então, na área da ciência, na área da medicina, eles estavam num país, podemos dizer, primeiro mundo da sua época, país de potência da sua época, na área da ciência, na área da guerra, porém eles eram escravos, né? E eles não tiveram esse conhecimento, né? Esse conhecimento como a nível científico e medicinal, eles não tinham. Então, Israel agora, eles foram libertos do Egito e agora eles estão no deserto. Aparentemente uma presa fácil, né? Porque Israel não tinha conhecimento bélico, Israel não tinha conhecimento medicinal, né? Forte, como os seus adversários, e indo rumo à terra de Canaã, né? E seus vizinhos todos eram já estabelecidos em suas terras. Mas aqui nós estamos vendo a promessa de Deus.
Então Deus prometeu a Israel que sempre estaria com ele e seria o Deus que ia curar. Então, desde o Sinai, no Sinai, Deus vai começar a dar todas as leis a Moisés, para que Moisés dê ao seu povo. Ele vai dar instruções ao seu povo. E nessas instruções, o Senhor vai dar instruções de prevenção de doenças. O Senhor vai falar questões de alimentação, alimentação saudável, para que eles pudessem resistir no deserto. Eles tinham alimentos, é até interessante nós falar alimentação equilibrada, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele vinha cuidando do seu povo desta maneira. Porque o seu povo não conhecia nada, estava saindo da escravidão. Mas Deus sempre cuidou do seu povo de uma forma extraordinária. E as curas de Israel eram curas divinas. Tudo vinha da parte de Deus. E Deus sempre se preocupou com a saúde pública, o coletivo, porque se não fosse Deus que intervesse em muitas situações de Israel, eles não conseguiriam chegar à terra prometida, né? Aqui nós estamos vendo normas e regras de saúde, né? De saúde pública. Aqui nós não estamos vendo na questão de salvação espiritual, tá? Aqui nós não estamos vendo, nós estamos vendo aqui que Deus está ensinando o seu povo a como viver nessa terra e alcançar a terra prometida. E todas as ordens que o Senhor deu, todas as instruções, não era simplesmente cerimonial, mas que alcançasse todo o seu povo, não é? E aqui nós vemos que assim Israel viveu, sempre de acordo com a vontade que o Senhor ordenou. Quando eles saíram, é óbvio que eles sofreram, não é, as consequências. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Porém, devido à causa da miséria humana, ele curava. Então, Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar o perdido, não é? Mas, ao olhar as pessoas e as suas misérias, ele tinha compaixão das pessoas. Segundo tópico vai nos falar sobre a cura divina como parte da salvação. Então, quando referimos ao povo de Deus, Israel, a cura divina como parte da salvação, nós vamos sempre entender. O Senhor vai estar falando de livramento da escravidão, o Senhor vai estar falando de fome, de espada, não é? Das enfermidades físicas ou enfermidades da alma, não é? Porque o povo de Israel ainda estava debaixo da lei de Deus. É óbvio que a lei era a lei santa, pura, porque a lei veio da parte de Deus, mas a lei veio para informar o pecado do homem. Então, a lei foi dada para Israel para informá-los e não para salvar. Agora, a salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus viria por Jesus, a graça. Então, o homem, na graça, ele precisa aceitar a Cristo e arrepender de seus pecados e nascer de novo para uma vida transformada. E essa é a vontade de Deus, salvar todos os homens. Jesus veio salvar o que se havia perdido, não é? Mas Jesus também tinha um ministério de cura. Esse ministério, esse serviço de cura, o Senhor o fez muito bem. E em Isaías 53, Isaías vai estar dizendo para nós acerca da sua obra redentora, né? A obra redentora de Jesus no Calvário. Jesus veio salvar o homem da segunda morte, a separação eterna de Deus. E também se compadecia da situação que o pecado deixou o homem. Esse pecado original, a natureza do pecado, pois depois do Éden, não é?
o corpo do homem começou a se degenerar e começou a surgir várias doenças, né? E a morte física. E a missão de Jesus era de salvar e também curar as enfermidades do corpo e da alma. Tamanha era a misericórdia de Jesus que quando ele via as pessoas, ele as via como ovelhas no pasto, ovelhas sem pastores, sem pastor. E ovelhas feridas, ovelhas esgarradas, ovelhas com tantas enfermidades. Então, Jesus os curava, Jesus os libertava, não é? Esse era a vontade, sempre foi a vontade de Jesus. E aquele homem que se entregava a ele era curado, não é? E em Mateus 9, do 1 ao 7, nós vamos ver ali que Jesus curou um homem. E Jesus não só curou, Jesus também perdoou, porque ele tinha e tem poder de perdoar os pecados e curar as enfermidades físicas. Até a cura física, né? Muitos homens recebiam. Mas quando ele disse, perdoados são os teus pecados, pega a tua cama e vai, os homens ficaram irritados, porque quem é ele para perdoar pecado? Até então, eles tinham conhecido os profetas? Sim, os profetas em nome de Deus, eles curavam, não é? Vários profetas em nome de Deus curou, mas nenhum perdoou os pecados. Mas ele não era um grande profeta, ele era Deus, Deus Filho. Em Isaías 53, 4, né? Ele está falando, continua falando da sua obra redentora, a obra completa de Jesus no Calvário. Então, ele estava falando que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados até o madeiro, no seu corpo. E no madeiro ele crucificou. Que ele matou os pecados, para que nós pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, para nós sermos sarados. Mas também, ele trouxe também cura para as enfermidades física, emocional e espiritual. Porém, temos que entender que a cura divina é um ato da soberania divina. É um ato da soberania de Deus. Então, temos que entender que a cura divina é um ato de soberania, de graça, misericórdia de Deus. Não podemos nos esquecer. Deus é soberano. E Ele faz, e Ele pode fazer, segundo a vontade dEle. Porque Ele é Deus. Ele é responsável por todas as coisas que Ele criou. E Ele é que sustenta as coisas que Ele criou. Ele é responsável. Ele não age com irresponsabilidade. Amém? Porém, nós temos que compreender. Se nós não compreendemos isso, às vezes nós chegamos a ser até murmuradores. Mas Ele também deixou a medicina. Sim, Ele deu entendimento aos homens, não é? E permitiu que os homens auxiliassem a muitos enfermos, não é? Nós vemos aqui que o Senhor, Ele permitiu. Mas nós não podemos esquecer também que nós temos um recurso, mais do que a medicina, que é recurso divino. Aqui em Marcos 16, 13, vai falar acerca da oração. Que a oração, ela é poderosa. A oração é poderosa e eficaz. Ela é capaz de fazer. Olha, porque quando nós oramos em nome de Jesus, Ele pode curar. E também em Tiago, né? Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, vai nos falar da unção. A unção é uma prática cristã, tá?
que nós temos que compreender que deve ser exercida pelas autoridades eclesiásticas constituídas. Não é assim de qualquer maneira. E também temos que entender que a unção não é um sacramento. O que é um sacramento? É um meio físico que transmite graça espiritual, como se sem essa prática não alcançasse a cura. Então, a unção não é um sacramento. Não é. Não é por causa da unção é que nós obtemos a graça. Não. Se nós formos ler aqui Marcos 6:3, vai estar falando conosco, Marcos 6:13, que nos diz: aqui diz, expulsaram muitos demônios e ungiu muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui o Senhor enviou os 12 e disse, não é? Que aqui eles expulsavam muitos doentes e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Ungia. Não é? Aqui são quem? Os apóstolos. Aqueles, os discípulos, né? Nesse caso aqui, que o Senhor tinha enviado. Então, a autoridade. Não é? Mas isso era uma prática. E não uma regra de fé. E não podemos falar que é um sacramento. Porque em Tiago 5:14, Tiago vai deixar bem claro isso. Acerca da unção. Tá? Que às vezes as pessoas podem se confundir, né? E achar que a unção é superior à oração. Né? Que a unção é superior à oração. Por isso que eles, né, têm que ver alguma coisa e não a necessidade. É uma prática, mas não podemos dizer que está acima da oração. Olha, diz bem claro, no 5:15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Quem cura é a oração. É a oração da fé no nome de Jesus. Agora, a unção é uma prática nossa, tá bom? Espero que tenha sido compreensível essa parte. Bem, a cura divina e os desafios atuais. São vários desafios que nós temos na atualidade. E um deles é acerca da enfermidade, se ela é de ordem física ou espiritual. E temos que ter discernimento sobre a vontade de Deus. As enfermidades é uma das causas maiores do sofrimento humano e é uma consequência direta e indireta do pecado. Então, vamos lá compreender. Esse pecado que estamos falando é o pecado original, a natureza do pecado. Agora, não podemos sair dizendo aí que todas as pessoas estão enfermas porque estão em pecado. Não. Nossa natureza é pecaminosa. Nós temos que entender isso. A nossa natureza é pecaminosa. Agora, quando nós aceitamos o Senhor, Ele nos tirou. Colossenses 1:13 vai estar dizendo que o Senhor nos resgatou de um estado pecaminoso. Nós estávamos nos domínio do pecado e da morte. E o Senhor nos resgatou e nos trouxe para o seu reino. A partir deste momento, né, nós não vivemos no pecado. Ainda que temos essa natureza, porque ainda nós estamos em carne. Nosso corpo ainda não foi glorificado. Tá bem? Então, ainda que eu tenha uma natureza pecaminosa, eu não vivo pecando, pois não estou mais sobre o domínio do pecado. E não estando sobre o domínio do pecado, também não sofrerei a segunda morte. E que isso é a segunda morte? A separação eterna do Criador. Porém, como nós estamos ainda na carne, nós sofremos as enfermidades, não é? Nós sofremos as enfermidades físicas. E a morte física também. Segundo a biologia,
nós já nascemos morrendo. Ah, como assim? Nós temos que entender que a nossa fase é assim. Nossa vida é primeira fase, segunda fase, terceira fase, certo? Dia, tarde e noite. Então, temos que compreender. E aqui, nós vemos que na Bíblia, nós temos na Bíblia vários homens que tiveram terríveis enfermidades. E alguns até morreram com essas enfermidades. Nós aqui podemos falar acerca do profeta Eliseu, né? Sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo, em 2 Coríntios 12:9, vai estar falando. O apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus por sua saúde, por sua situação. Pense comigo. Um homem e uma mulher com sua saúde plena tem mais condições de fazerem a obra de Deus, certo? Aparentemente é certo, né? Porém, olha a resposta de Deus, né? Se você for ler 2 Coríntios 12:9, Deus vai estar falando com ele. E o Senhor responde com uma resposta inusitada. Assim, uma coisa que não é muito comum, fora do esperado, né? Deus diz para ele assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta? Sim, o meu favor é suficiente para o meu nome ser engrandecido em sua vida, mesmo com essa enfermidade. Então, há várias pessoas enfermas, né? E enfermidades que não são porque cometeram pecados. Não. Nós temos que ter discernimento de Deus para compreendermos quando é uma enfermidade natural e quando é uma possessão maligna. Há enfermidades que nós temos que entender que é enfermidades psíquicas, psicológicas. Quantas doenças, né, atingiu a muitas pessoas na infância, né? Traumas. Então, nós temos que compreender que são doenças naturais que qualquer um pode ter, né? Seja ele servo de Deus ou não. Agora, uma possessão maligna é diferente. E as possessões malignas não existem? Existem sim, não é? E até que ponto eu sei que é uma enfermidade natural ou uma possessão maligna? Isso, para o homem natural, é impossível, sabe? É impossível para o homem natural. Por quê? O homem natural não crê. Ele não crê. Ele não crê em Deus, ele não crê na cura divina, então ele não vai entender nada disso. Mas em 1 Coríntios 2, 15 e 16, vai falar de um homem, o homem espiritual. E esse homem, sim, tem discernimento de Deus. Ele tem esse discernimento de Deus, então ele vai entender, não é? Que tipo de enfermidade é aquela. E assim ele vai estar orando. Amém? Aqui, esse homem vai entender se essa enfermidade é física ou metafísica, além do físico, né? Estamos vivendo um momento muito difícil, muito triste, de muitas enfermidades, muitas mortes, né? Causado por esse micro-organismo. A terra, as nações, o nosso país, o nosso Brasil está gemendo. Muitas pessoas estão em pânico, desesperadas, mas existe um Deus nos céus. Existe um Deus nos céus que nunca abandonou o homem. Nunca abandonou o homem. Ele enviou o seu Filho unigênito, pois ama o homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio a este mundo e Jesus curava as pessoas. Quantas enfermidades, quando você abre a Bíblia, você vê as pessoas que se afluíam a Jesus, porque ele curava mesmo. Jesus ama o homem, ele curava, ele não se importava que tocasse nele, ele não se importava que se tocasse nas largas roupas tão alvejadas de Jesus, né? É certo que Jesus caminhava muito, a barra da roupa de Jesus certamente às vezes empoeirada. Jesus nunca, ele se importou que as pessoas o tocassem. Ele amava o homem. Ele ama o homem. Jesus voltou ao céu.
seu lugar de origem. Mas ele não deixou o homem sozinho. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito de Deus para que pudesse vir e habitar nos corações daquele que o receber. Então, Deus sempre se preocupou com a humanidade. E hoje, na atualidade, muitos morreram, mas milhares foram curados. Não é? Nós sabemos que muitos foram curados através da medicina. Sim, através desses guerreiros incansáveis, não é? Tanto da área da ciência como da área da saúde. Nós estamos orando por vocês. Foi Deus que deu essa capacidade, esse entendimento para que vocês pudessem continuar, para que vocês possam continuar nessa luta. E nós continuamos orando por vocês, né? Mas todos fiquem sabendo de uma coisa, que Deus continua sendo Deus de milagre. Ele continua operando em nossos dias. Hoje, agora, Ele continua a fazer. Há muitos lugares remotos que nós nem sabemos direito. E às vezes a gente pergunta como que essa pessoa foi curada, que não tinha nada por perto. Eu já estive em lugares assim, eu já presenciei. Em minha vida, eu já vi, eu já presenciei milagres da parte de Deus, curas divinas. Porque Ele é o Deus amoroso e que se importa comigo e com você. Nós não estamos abandonados. Nós temos um Deus no céu e pertinho de nós, que tem cuidado. Porque se não fosse Ele, as coisas estariam muito, nem sei como. Mas existe um Deus que tem essa preocupação, esse amor para comigo e para contigo, sabe? Há vários testemunhos de várias pessoas nos dias de hoje e falando acerca desse tempo que estamos vivendo, de como foram curadas, de como receberam a cura divina, não é? Para Jesus, nada é impossível. Para Jesus não há tempo, não há espaço, não há nada que possa impedir o seu agir. Segundo a sua soberana e sublime vontade, Ele faz. Ele comanda o universo. A nossa oração nesta manhã é: Jesus, continua a fazer por nós aquilo que somente o Senhor tem poder. Ó Deus de milagres. Amém? Que todos tenham um ótimo dia na presença do Senhor.